partir do verso 1, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Enquanto eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me destes, e eu o protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também esteja comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, ó Pai, que temos de estar em tua casa, te agradecemos pela tua escritura, ó Pai, agradecemos porque o Senhor nos revela a tua palavra, e nesse instante, ó Pai, nós clamamos por isso, para o entendimento daquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Prepara a mente, ó Pai, prepara corações, e que o Senhor use um servo pecador assim como eu, para ministrar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então a pergunta para a gente refletir nessa noite é: você está bem? Você está bem, meu irmão? Na maioria das vezes essa pergunta é utilizada no começo de uma conversa, mas raramente ela é respondida com toda sinceridade. Geralmente é uma pergunta batida, assim, entre aspas, utilizada somente como sinal de respeito, sinal que você chegou, que você quer cumprimentar aquela pessoa. No entanto, se eu perguntasse para você hoje: você está bem? Qual seria a sua resposta diante de tudo que você viveu nesse ano, nesse mês, nesses dias ou até mesmo hoje? Você está bem? A verdade, meus irmãos, é que em geral, o brasileiro foi considerado o mais triste, ansioso, raivoso e preocupado em 2020
do que 40 países selecionados pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, incluindo nações ricas como a Dinamarca e pobres até mesmo como o Zimbábue, que é um país da África. Segundo o BBC News, o Brasil é considerado o 4º país mais triste. E segundo o G1, que eu não sei quantos consideram confiáveis, mas tem lá, o G1, site de notícia da Rede Globo, diz que o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo. Ok, Gabriel, mas o que isso significa? Nesse texto que nós lemos de João, ele relata e descreve as palavras de Jesus ao seu Pai, em sua aflição e seu medo, e a sensação de estar sozinho no momento mais difícil da sua vida. Aquele momento que antecederia a sua morte, a sua crucificação. Sendo assim, se você, hoje, nesse momento, aí no seu lugar onde você está, se caracteriza como uma pessoa triste, uma pessoa ansiosa, sozinha, ou até mesmo preocupada, triste ou aflita, eu preciso te dizer uma verdade. Você precisa de cuidado. Você precisa de cuidado. Por isso a pergunta que eu faço para você nessa noite, você preocupado, você aflito, você triste, angustiado, em quem e onde você tem procurado esse cuidado? E com isso, eu gostaria de destacar 3 pontos que aparecem nesse texto, a qual nós lemos, como forma de cuidado para você. Até porque o tema da mensagem de hoje é o cuidado de Deus para com você. Quantos creem aqui que Deus está cuidando de você nesse momento? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Você crê que Deus está cuidando de você? Deixa eu chegar no seminário. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós vemos nesse texto, em João capítulo 17, nessa oração de Jesus, é a fonte do cuidado. A fonte do cuidado nasce nesse texto. Quem é essa fonte do cuidado? Onde nós buscamos quando não há mais resposta, nós buscamos quando estamos com medo, quando estamos aflitos. Quem é essa fonte do cuidado? E essa fonte do cuidado nos remete a uma pergunta. Em seus medos, aflições e ansiedades, em quem você tem procurado refúgio? Jesus nessa oração demonstra a sua aflição, sua insegurança. Afinal, o momento que estava passando não era muito comum para qualquer ser humano. Não era muito comum até mesmo para ele. Podemos comparar com o nosso dia a dia, principalmente com aqueles que moram em São Paulo. Aqueles que moram em São Paulo e aqueles que moram no Brás. Ou que moram nas redondezas do Brás. Os nossos trabalhos, os nossos estudos e até os nossos afazeres de casa, que na maioria das vezes, meus irmãos e irmãs, as pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Diante das nossas dúvidas e diante dos nossos medos, que nos deixam inseguros e até mesmo aflitos, essas demandas acumuladas e não tratadas podem nos sucumbir a quadros de saúde negativos. Essa é a verdade. Porém, meus irmãos, nessa oração também nasce a fonte do cuidado. Quando Jesus diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. João 17, verso 1 e 2. Nessa fonte do cuidado, Jesus se revela a mim e a você, como aquele que é a fonte de todas as coisas essenciais para nós. Ele, e só Ele, é a fonte. Ele e só Ele é a fonte. Ele é a fonte que jorra sem cessar. Ele é a fonte que sacia tudo o que alguém pode desejar
e necessitar para se sentir bem e revigorado. Amém? Glória a Deus? Só Ele é a fonte. Só Ele é a fonte de todo cuidado e Ele que pode nos trazer a alegria de se sentir bem e revigorado quanto pessoa humana. Por isso, todos que buscam a Jesus são acolhidos por Ele. Nenhum sequer fica desprezado, abandonado ou até mesmo esquecido. A todos Ele acolhe, aceita, compreende em suas necessidades. E o principalmente, meus irmãos e irmãs, Ele te ama. E o principalmente, Ele te ama. Ele não só cuida de você, Ele te ama. Todos que vão até Ele são recebidos com amor e não são excluídos. Diante dos seus medos, olha que bacana, Ele orou, guardes do mal, em João 17,15. Em suas tristezas, Ele também orou dizendo que eles tenham a minha alegria, em João 17,13. E quando você se sentir sozinho, lembre-se, Ele também orou dizendo, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo. Em João 17,24. Eu sei, meus irmãos, que nós sabemos essa fonte do cuidado. Todos nós conhecemos a Jesus. Isso é fato. Contudo, percebe-se que, até mesmo com essa fonte do cuidado, nós às vezes somos afligidos por grupos de pessoas e até mesmo amigos, que na maioria das vezes nem são amigos. Então, a necessidade de viver em comunidade, ela se torna essencial. É essencial para nós. Não existe uma vida sozinho, uma vida individualizada. Nós precisamos se relacionar. Relacionamentos constituem o núcleo essencial da vida em sociedade. Nos relacionamentos com os nossos irmãos, por exemplo, da igreja, até mesmo os professores, as famílias, a qual nós falamos de manhã, até mesmo locais que frequentamos e com o próprio espaço que ocupamos. Já dizia o poeta brasileiro Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. A vida é a arte do encontro, meus irmãos. O relacionamento, ele é essencial para nós. Só que às vezes nós somos realmente afligidos com esses relacionamentos. Às vezes somos, de repente, machucados. A verdade é essa. E por isso que Jesus ora dizendo que Ele estabeleceria uma comunidade do cuidado. Olha que genial, olha que belo. Jesus, ele percebe que nós precisamos dessa comunidade do cuidado. Ele percebe que a Sara precisa do Sérgio. Ele percebe que o Cleston precisa da Letícia. Ele percebe que a Graça, minha mãe, graça de Deus, precisa do meu pai Gilberto. Ele percebe que você, Sara, precisa da Bruna Moura. Ele percebe que nós precisamos uns dos outros. E a comunidade do cuidado traz uma reflexão para nós. Em seus medos, aflições e ansiedades, onde você tem procurado refúgio? Não é mais a quem, que é a quem você busca Jesus, mas onde você está buscando esse refúgio? Jesus nessa oração revela o quanto precisamos dos outros. Jesus ora pelos seus discípulos como um ato principalmente de amor e de cuidado, dizendo, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Mas agora, Pai Santo, eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal.
Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, e ao favor deles eu me santifico na verdade. Em João 17, palavras do Senhor, no verso 11 até o 19. Jesus, meus irmãos e irmãs, ora para sermos um, assim como Ele, o Pai, vive em unidade e amor. Ele, o Pai, vive em unidade e amor. Quantos de vocês estão vivendo aqui na igreja com unidade e amor? Esse é o propósito do Senhor para nossas vidas. Nossa reflexão como povo de Deus, muitas vezes tristes, angustiados com certas ocasiões, sem esperança na vida, deve ser: será que o ambiente em que você tem frequentado produz em você esse cuidado e esse amor? O ambiente da terceira IPI de São Paulo é um ambiente que tem produzido em nós esse amor e esse cuidado. Deus deseja isso, e Jesus orou isso para a comunidade. É amor e é cuidado. Assim como na oração, Jesus é a nossa fonte do cuidado, e a igreja nasce como a comunidade do cuidado, o encontro desse lugar de cuidado é de enorme valor, meus irmãos. Deus espera que cuidemos uns dos outros, o que se pode ver no decorrer dessa oração. Em vários momentos, a palavra se refere à igreja como uma família, que foi aquilo que nós falamos pela manhã. Famílias fortes, uma igreja forte. Porque famílias fortes são famílias que estão debaixo do propósito de Deus. E se tem famílias debaixo do propósito de Deus na igreja, com certeza o propósito de Deus na igreja será bem sucedido. Então a família na igreja é uma família diversa, mas que desfruta da comunhão, cuidando uns dos outros, e detalhe, cuidando uns dos outros num corpo de apoio, de encorajamento e de esperança. De apoio, de encorajamento e de esperança. Tem uma música que o pastor Diego vai cantar logo após a pregação, do Paulo César Baruch, que diz: a graça nos chamou à mesa do Senhor, há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, há recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. Venham todos os cansados, venham todos os sobrecarregados. Há lugar na casa. Há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos. Há lugar na casa. Há lugar na casa. Em tempos tão difíceis, meus irmãos, que nós estamos atravessando atualmente, quantas vezes você foi capaz de dizer a alguém: eu preciso de você? Quantas vezes você disse isso para o teu irmão que está aí do teu lado? E quantas vezes você pode ser resposta a essa necessidade de alguém? Aonde você recorre nos momentos que você precisa de consolo, conselho e até acolhimento? Hoje, a maioria das pessoas, sabe, pastor Diego, e é dados estatísticos, não procuram aconselhamento pastoral. Prefere resolver com até o vizinho, mas não procura muitas vezes o aconselhamento pastoral. Quando você precisa de consolo, conselho, até mesmo acolhimento, aonde você tem buscado? O meu desafio é: busque a comunidade do cuidado, porque a comunidade do cuidado, ela nasce em você, que está aí, e em mim também, mas ela frutifica em nós, para com o nosso próximo. Olha que bacana isso, meus irmãos. A comunidade do cuidado nasce em você, frutifica em nós, para com o nosso próximo. É um amor mútuo. É um amor que ultrapassa barreiras.
Mas os relatos bíblicos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fica evidente que o ser humano é falho. Agora que vai começar, que nós vamos começar a entender nessa comunidade do cuidado, né? O ser humano é falho, meus irmãos. Ele é pecador, ele é infiel a Deus e aos seus propósitos. A Bruna falava hoje pela manhã que a Bíblia ela é perfeita. Por quê? Porque ela mostra a história de grandes heróis. Mas todos os heróis teve uma vida difícil. E uma vida, às vezes, até de infidelidade a Deus. E é interessante nós pensarmos isso, porque o ser humano ele é infiel a Deus e aos seus propósitos, falhando até com os próprios irmãos e irmãs na fé. O ser humano guarda mágoas, é injusto e pode trocar qualquer coisa para o seu benefício. A verdade é essa. Sendo assim, Jesus intercede pelas nossas falhas, dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, em João 17,15. E ele fala outra coisa: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, em João 17,17. Por que ele diz isso? Porque ele entende que sem a sua ajuda e a de seu Pai, estamos perdidos e longe de fazer algo que seja bom para com o nosso próximo. Pecadores, nós somos pecadores, temos que admitir isso. Mas há uma diferença: há aqueles pecadores arrependidos, e esses são o que Jesus deseja na vida da comunidade do cuidado, pecadores arrependidos. Então, pensando dessa forma, estamos longe de fazer algo que seja bom. Jesus percebe isso, o Pai percebe isso, ele fala assim: não, precisamos fazer algo, ou seja, precisamos estar com eles. E aí nasce o terceiro e último ponto, a plenitude do cuidado. Oh, meus irmãos, se não fosse essa plenitude do cuidado, o que seria da comunidade do cuidado? Em seus medos, aflições e ansiedades, eu te dou uma certeza hoje e uma convicção: você pode ter refúgio nessa noite. Diante da oração de Jesus por nós, posso afirmar para você que está com medo, aflito ou ansioso, que há a oportunidade de receber hoje o cuidado pleno por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pois Jesus ora ao Pai da seguinte forma: Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E em João 17:24, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Deus nos pega em seus braços e cuida de nós. O cuidado de Deus conosco, meus irmãos, é algo inacreditável. Mesmo que continuemos errando, Ele sempre estende a sua mão para nós. Não somos merecedores disso. O cuidado de Deus é fruto da sua graça, que é derramada sobre nós diariamente, todos os dias, a cada manhã. Temos a chance de reconciliação com Deus através da morte e ressurreição do seu Filho, Jesus Cristo. O cuidado de Deus, meus irmãos, Ele é tão grande que Ele preparou o seu Filho para redimir a humanidade. Ele preparou a melhor oferta, a primícia, o único, para redimir eu e você. Eu não sei o seu medo, a sua aflição e a sua ansiedade hoje. Eu queria dizer algo que está na Bíblia para você hoje. E eu vou convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos, mas não durma, tá, irmãos? Feche os seus olhos. Às vezes fechar os olhos é tão bom porque a gente se distrai de tudo. Então feche os seus olhos. Eu não sei o seu medo, sua aflição ou até mesmo as suas ansiedades, mas a certeza de que Deus os garante é essa. Continue com seus olhos fechados.
Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que você aí não vale muito mais do que essas aves? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. As pessoas que estão aí fora é que procuram todas essas coisas. O mundo está procurando todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Continua com seus olhos fechados. Meu irmão e minha irmã que está ouvindo isso agora, esse é o convite da plenitude e do cuidado para você nessa noite. O desejo de Deus e do Filho é para que você seja um com eles, é que você vive esse amor junto com eles, assim como eles vivem nessa unidade de amor e de cuidado. Esse é o desejo do Senhor para você nessa noite. Abra os seus olhos, olha aqui. Esse é o desejo do Senhor para você nessa noite. Para finalizar, eu gostaria de contar uma pequena história, bem curtinha, que vocês de repente já devem ter ouvido aqui nas pregações, que é a história do menino e do seu barquinho. Havia um menino que morava beirando um rio, gostava muito de brincar nesse rio com o seu barquinho, a qual tinha feito com muito cuidado e muita dedicação. O menino colocou o seu barquinho no rio e no momento que ele estava brincando, a correnteza levou o seu barquinho, deixando o seu barquinho por muito tempo, ou seja, sem a sua felicidade, sem aquilo que ele tinha feito com muita dedicação. E num certo dia o menino estava passeando com os pais pelo centro da cidade e adivinha? Ele avistou o seu barquinho na vitrine de uma loja. Entrou na loja e perguntou o preço do seu barquinho. O menino começou a juntar depois as suas moedas e quando chegou no valor, correu na loja e comprou o seu próprio barquinho. Meus irmãos, percebe-se que Deus nos fez com muito cuidado e dedicação, assim como como aquele menino fez o seu barquinho. E da mesma forma Ele nos recomprou aquilo que já era seu por direito, por um alto preço, entregando o seu único filho em nosso lugar. Esse é o cuidado de Deus com você que está me escutando nessa noite. Independentemente, meus irmãos e irmãs, de quaisquer circunstâncias que você está passando hoje, ou já passou, ou ainda vai passar, Deus cuidará de ti. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Que essa certeza seja fundamental em nossas vidas. Amém? Deus cuida de nós. Ele cuida. E Ele cuida da melhor forma. Abaixe suas cabeças. Vamos fechar os olhos, orar. Ó Pai, te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, ó Pai. Independente, ó Deus, dos nossos erros, das nossas falhas, o Senhor cuida de nós, ó Pai. O Senhor conhece os teus filhos, ó Deus. Cuida de nós, ó Pai. Cuida dos teus filhos. Cuida da terceira IPI, ó Pai. Cuida de cada um, ó Deus.
Ó Deus, é tão difícil, às vezes, a vida. Mas nós cremos, ó Deus, como nós cantamos, na bondade de Deus. Cuida de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.